Hoje eu quero falar com vocês que Jesus quer entrar na sua casa. Tem uma música infantil que fala assim: toque, 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 alguém está à porta. Quem é de igreja ou de alguma coisa já sabe dessa música, né? Aí fala assim: é o mal querendo um lugarzinho, não, você não pode entrar. Aí depois, toque, 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 alguém. É Jesus querendo a casa toda. Jesus não pega pedaço da gente. E Jesus hoje, Ele está falando que Ele quer entrar literalmente na sua casa. Na sua casa significa na sua moradia, aonde você mora, aonde você habita. Ele quer habitar ali. Eu quero ler com vocês um versículo da palavra de Deus, que está em Atos 5, 42, que diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. Isso daqui foi o começo da igreja. Foi quando a igreja começou. A igreja sempre foi uma igreja que vai até as casas, que leva Jesus à sua casa. E sabe o que é interessante, queridos? Se você for ver, Jesus teve 3 anos de ministério. Ele, durante 3 anos, ele pregou, ele ensinou, ele foi preparando os seus discípulos para fazerem como ele fazia. Como que Jesus ensinava? Você acha que nós chegamos até agora, mais de 2000 anos depois de Jesus, ainda aqui, declarando a grandeza dele, o reino dele, vendo milagres, vendo curas, vendo coisas sobrenaturais acontecendo, que a gente chegou até aqui como? Porque Jesus ensinou os seus discípulos, através da sua vida, através da forma dele agir, através dos seus ensinos. Era aquela coisa que Jesus falava: olha aqui, Helder, olha para mim, aprende o que eu faço e faça o que eu faço. É assim que Jesus ensinava. Não é que nem muitas vezes alguns pais fazem, né? Quando eu falo pais e mães, tá? Fala assim: ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem já ouviu essa expressão? Jesus não era assim, não. Jesus era: olha para o meu exemplo e faça o que eu faço. Olha para aquilo que eu estou fazendo, porque eu quero que depois que eu subir ao céu, dizia Jesus, quando eu for levado aos céus, e o Espírito de Deus descer à terra, e revestir vocês de autoridade e poder, vocês possam continuar a fazer as mesmas obras que eu faço. Sabe, queridos, Jesus amava ir na casa das pessoas. Paulistano, ele é meio assim, normalmente, né, muito fechado na sua casa, né? Eu acho que tem tanto medo que acaba sendo meio fechado. É engraçado que nós temos uma igreja que saiu dessa igreja lá em Bombinhas, que é Santa Catarina, e a pastora Regina me contou várias vezes, que lá é uma cidade praiana pequena, né, não é uma cidade tão grande, e que ela chegava na porta da casa de pessoas desconhecidas e batia e perguntava se queria orar. Ela já estava lá dentro, tomando chá, comendo pão, na casa de uma pessoa que ela nunca viu antes. Aqui em São Paulo, a gente já fala: vão querer me roubar. Quem que é essa pessoa? É golpe, é golpe. A gente fica meio... por conta de uma cidade grande, a gente fica meio arredio a ter a casa meio aberta. Mas vamos falar como é que Jesus agia. Gente, Jesus, ele gostava de ir nas casas. Quando você vai ver grandes coisas que Jesus fez, ele estava na casa de alguém. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Mas eu quero falar, por exemplo, lembra aquela passagem, algumas pessoas conhecem, que um paralítico queria chegar até Jesus e ele não conseguia, porque Jesus estava numa... gente, pelo amor de Deus, vamos lá, de novo, outra chance. Ajuda eu a pregar aqui, vamos falar bem alto. Jesus estava numa...
E a casa estava tão cheia de gente que eles não conseguiam entrar com a maca. Então, amigos dele foram pelo telhado, colocaram a maca, eu imagino que tiraram um pedaço do telhado, desceram a maca na frente de Jesus. E ali, aquele homem que era paralisado foi curado. Porque Jesus, quando chegava na casa, ele chegava naquela casa para transformar aquela casa. Ele chegava naquele lugar para fazer algo naquela casa. E eu falo de novo, Jesus hoje está batendo a porta e Ele quer entrar na sua casa. Não importa se você está aqui pela primeira vez, e não importa se você é um pastor desse lugar, se você está aqui há mais tempo do que eu, mais tempo que eu vai ser meio difícil, mas se você está aqui há sei lá quanto tempo, Jesus hoje está falando, eu quero entrar na sua casa. Não importa se sua casa é pequena, não importa se sua casa é luxuosa, Jesus nunca teve preconceito para entrar nas casas. Jesus entrava na casa de pecador, que pessoas muito religiosas, que horror entrar nessa casa, pois Jesus entrava naquela casa. Jesus entrava na casa de pessoas que não tinham dinheiro, de pessoas pobres, mas também entrava na casa dos ricos. Porque Jesus não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em levar para as casas cura, libertação, salvação, palavra, uma vida com ele. Uma transformação de vida. Uma transformação de vida. E durante todo o tempo que Jesus andou nessa terra, ele andou nas casas. E olha, ele queria tanto ensinar aos seus discípulos, que o que ele fez? Ainda quando ele estava na terra, ele ia nas casas, ele andava nas ruas também, ele ia no templo, mas onde a gente vê maiores milagres de Jesus, sempre se trata de uma casa. Vira e mexe, se você for perceber lá, ele estava indo para a casa de alguém. Jesus gostava de ir para a casa das pessoas. Jesus quer habitar na tua casa. Jesus quer fazer da tua casa a habitação dele. Mas ele queria tanto ensinar, que quando a gente vê, em Lucas 9, a gente vai ler o versículo do 1 ao 4, dizia assim, reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem doenças, e enviou-os a pregar o evangelho do reino e fazer curas, dizendo-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem terás 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai nelas, e dali partireis. Ele mandou eles para as aldeias, mas ele mandava eles para as aldeias e falava, vá para a casa de alguém. Se essa casa te receber, a partir dessa casa, essa aldeia, essa cidade, esse bairro, essa comunidade vai começar a ser alcançada e transformada pelo poder que eu coloco sobre a vida de vocês. Uau! Olha que coisa linda! Esse ele faz com os 12. Depois dos 12 irem, voltar, e viu tanta libertação, tanta cura, aí ele prepara um grupo maior de pessoas. Primeiro eram os 12 apóstolos. Mateus, Marcos, Pedro, Tiago, João, Mateus. Era esse. Aí depois ele chama 70. Isso está em Lucas 10. Nós vamos ler o 1, 5 e o 6. Diz assim, depois disso, designou o Senhor outros 70, e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde haviam de ir. No versículo 5, ele deu as instruções, né, como aquilo, depois ele fala, em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja com essa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará para vós.
Sabe o que era? Eles entravam numa casa. E eles pegavam do Espírito de Deus. E ao entrar naquela casa, aquele discípulo, cheio de autoridade, ao declarar, paz esteja sobre essa casa, ele pegava aquela paz que o Espírito Santo nos dá. O shalom. Paz é shalom. E shalom fala de uma bênção completa. Quando fala paz esteja nessa casa, shalom de Deus abençoe esse lar, fala das coisas se movendo e começando a serem colocadas em ordem. Mara, vem aqui rapidinho. Ela não sabia, vem cá. Sobe aqui. A Mara, desde que chegou aqui na igreja, ela foi, o elder da nossa célula. O Marco e eu tínhamos uma célula, e aí vocês começaram a participar da célula, certo? E aí você estava com vários problemas, não estava? Tá. De saúde, sim. Financeiro, tudo. Moradia. Mas você sempre quis ter uma célula na sua casa, não quis? Sim. E qual era a sua oração quando você queria ter uma célula nessa casa? Põe perto de você. Que o Senhor me desse uma casa maior para que eu pudesse fazer a célula. Porque a sua casa era muito, não cabia mesmo, né? Se entrasse um, outro tinha que sair, né? Quarto e cozinha, né? Aí não então, tinha como. Só fizemos o lar de paz lá, né? Que olha, também eram 3 pessoas. Mas fizeram o lar de paz. Então, você abriu a sua casa para essa casa de paz. Sim. E quando você abriu, o que aconteceu? Não foi da noite para o dia. Mas, se você olhar a sua vida do dia que você abriu, a sua casinha de um quarto e cozinha, para que a paz do Senhor habitasse ali, e você vê sua vida hoje, o que você diz para o povo? Transformação total. A casa, quando nós mudamos, com pouco tempo, foram 23 mulheres na sala, a gente sentava no chão, era um tanto no sofá, outro em cadeira, e aí houve a multiplicação, né? Você foi curada depois disso? Fui curada, eu tinha problema renal, fazia tratamento, e eu fui curada. Você foi curada. Casa maior. Casa maior. Célula maior. Célula maior. Pessoas foram libertas dentro da sua casa? Sim, muitas. Você atingiu os seus amigos com isso? Sim. Vizinhos também, né? Vizinhos, amigos. A sua vida financeira foi mudando? Transformada. Transformada. E depois dessa célula, nessa casa, o que Deus te deu? Uma casa maior ainda. Uma casa maior, onde cabe 3 células hoje, né? Que é do meu filho, da minha filha e a minha. Então, você pode dizer para as pessoas que quando você permitiu que um discípulo entrasse e falasse o shalom de Deus habite nessa casa, começou a haver uma grande transformação na sua vida. Começou. Na vida da sua casa. Basta a gente acreditar, abrir o coração, né, e abrir a nossa casa para que isso aconteça. Que Amém. O shalom entra. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Mara? Ela nem sabia que eu ia chamar ela, nem eu sabia. Quis chamar agora. Sabe por quê, irmãos? O que acontece quando Jesus entra na sua casa? Porque hoje eu quero mostrar para você que é tempo de todos nós abrirmos a nossa casa para ser uma casa de paz. Para que a gente faça 7 semanas, casa de paz, o que é? São 7 semanas, onde nós vamos aplicar os 7 derramamentos do sangue de Jesus na sua casa, na sua vida, na sua família. E ali a sua vida começa a ser transformada de uma casa de paz. Ela foi e começou a célula. Dessa célula, a célula foi se multiplicando. Hoje tem 3 células na casa dela. E a paz do Senhor habita naquela casa. Há o shalom de Deus. Seus filhos na casa de Deus. Servindo ao Senhor como discípulos de Cristo. Seu marido servindo ao Senhor. Vendo a mão do Senhor abrir portas. Eu vou falar para você o que acontece. Vamos ler em Mateus 8, versículo 14, 15, até o 17. Ora, tendo Jesus chegado à casa de Pedro,
Viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Primeira coisa que a gente vê que acontece quando você abre a sua casa: curas. E ali você viu que Pedro levou Jesus para dentro da sua casa. Jesus não invade casa de ninguém. O diabo invade. O diabo talvez esteja invadindo muitas casas aqui, com confusão, com enfermidades, com espíritos malignos, pessoas que estão vendo coisas dentro da casa, que vem uma opressão, com problemas financeiros. O diabo invade. Jesus, ele é convidado. Mas ele quer ir. Mas ele só vai quando ele é convidado. E ele foi convidado por Pedro a entrar na casa de Pedro. E ali a sogra de Pedro estava com febre. Irmãos, se hoje febre nos preocupa, imagina naquela época que não tinham antibióticos, não tinham... Se o corpo não lutasse, já era. E Jesus cura aquela mulher. E aquela mulher se levanta do seu leito com tanto ânimo, que começa a servir, e imediatamente aquilo espalha, e aqui os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes, que tinham pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas, pessoas enfermas, começam a ir nessa casa, para que também recebam libertação. Olha que coisa linda. Vamos ver outra coisa que acontece? Nesse lugar, Jesus curou e expulsou demônios, trouxe libertação. Vamos ver outro lugar, Mateus 26, 6 e 7. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça. Nesse lugar, Jesus aceitou uma adoração. Olha que interessante, olha o lugar que ele estava. Simão o leproso. Você já preparou para pensar nisso? Simão foi um leproso que foi curado por Jesus. Só que no nosso preconceito, imagina as pessoas preconceituosas hoje. Ah, aquele cara já foi leproso, vai saber se na casa dele não tem lepra. Eu não entro lá, Deus me livre. Mas Jesus estava na casa de uma pessoa que tinha sido considerada imunda e afastada de toda a sociedade e curada por ele. E ele vai até aquela casa que muitos não querem ir. Talvez você tenha uma casa, um lugar que você percebe que muitos não querem ir por alguns motivos. Às vezes a pessoa até fala assim, parece até que eu sou leprosa, tem esse dito, né? Quando a gente quer dizer que parece que as pessoas nos repelem. Não importa o quanto pessoas possam te repelir, Jesus quer estar com você. Jesus não se importa, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida e a sua casa. E ele aceita a adoração oferecida naquele lugar. Foi uma outra mulher que chegou. E essa mulher que ofereceu essa adoração, também foi uma mulher que ela foi liberta por Jesus. Que ela tinha muitos demônios. E ela, na sua libertação, ela adorou a Jesus aos seus pés. Nesse lugar, Jesus entra sem preconceitos e aceita a adoração. Vamos ver o que acontece em outro lugar, Marcos 2, do 15 ao 17. Vamos ver aqui, olha só. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, pausa. Levi é Mateus. Mateus era aquele publicano, cobrador de impostos, que se transformou em
um discípulo de Jesus. Mas nessa época, ele ainda estava meio mal visto ali, sabe? Achando-se na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Aleluia. Oh, irmão. Às vezes a gente se sente tão indigno diante da presença de Deus. Senhor, tem tanta coisa errada ainda. Às vezes você pode pensar, ainda não fui liberta de algumas coisas, ainda tenho problemas na minha casa, ainda tenho situações difíceis, ainda tenho coisas que eu não sou digno. Jesus estava na casa de um homem rico, pecador, então ele vai na casa do pobre e vai na casa do rico. E naquele momento, Jesus, mais uma vez, sem nenhum preconceito, sem nenhuma, esse eu posso pregar o evangelho. Não, ele queria ir nos lugares aonde mais precisava da presença dele. Ele queria estar com aqueles que mais precisam. Quem aqui precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nesse lugar, ele levou a palavra de salvação. Uma palavra que traz a vida eterna para aqueles que não têm. Lucas 8, do 41, esse é grande, até o 55 nós vamos ler. Não, 41, 42, depois a gente vai para o 49, aí até o 55. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Vamos pular para o 49, porque nesse meio tem a outra história. Enquanto falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Nesse lugar houve ressurreição. Nessa casa, aonde não havia mais esperança, a esperança e a vida renasceu. Talvez o que esteja acontecendo na sua casa não é uma pessoa literalmente morta, mas são sonhos, é a esperança, é a vontade de viver, é algo que está acontecendo ali que parece que a esperança já se foi. E Jesus, ao entrar nessa casa, ele vai trazer a esperança de volta. Ele vai trazer a vida de volta onde não há mais vida, onde não há mais amor no casamento. Será restaurado relacionamentos, onde pais e filhos estão brigando e parece que isso já não existe mais. Quando Jesus entra, ele começa a restaurar aquilo que não tinha mais esperança, aquilo que não havia mais esperança. Deus quer entrar na tua casa para trazer esperança. Vamos lá, tem mais um pouquinho só, gente, estamos terminando.
Vamos ler agora em Lucas 10, o que ele fazia também quando ele entrava numa casa. 38 e 39. Ora, indo eles o caminho... Espera aí um pouquinho, deixa eu ver. Isso. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Ei, quem quer hospedar Jesus na sua casa aí, gente? Eu daria minha cama para ele dormir, arrumaria bem cheirosa. Deixaria ele lá. Eu ia lá dormir no quarto da Marina junto com ela, deixava o melhor quarto da casa para ele. Ia pôr uma mesa bem linda para ele. Né? Ela hospedou. Tinha uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada. Quedava-se, que significava? Ficava sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os mandamentos. Eu quero parar aí. Não vou citar a briga das duas irmãs, né, gente? Porque, como diziam meus filhos quando eram pequenos, né? Que irmão que não briga. Eles se amam, mas eles brigam. Nesse lugar, Jesus ensinava a palavra dele. Ele ensinava o caminho que você deve seguir. Você já ficou em dúvida? De pensar assim, eu queria conhecer mais o coração do meu Jesus. Eu queria saber se eu estou agindo certo. Eu quero conhecer mais a palavra. Eu quero conhecer mais de Jesus. Quando Jesus entra na tua casa, Ele ensina a palavra. Ele vai te ensinar. Ensinar. E a última coisa que eu quero falar está em Lucas 19, do 5 ao 9, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Deixa eu parar um pouquinho aí, eu já vou continuar a ler. Ele estava andando, ele chegando num povoado, e esse Zaqueu era um cobrador, era uma pessoa que fazia umas mutretas, sabe? Aquela coisa de propina, aquela coisa de tirar dinheiro dos outros. Mas ele, quando ouviu que Jesus estava chegando, ele falou: quero ver Jesus. Só que ele era baixinho. O que ele fez? Ele subiu numa árvore. Porque ele queria ver Jesus. Ele queria Jesus. E Jesus foi passando. Imagina Jesus andando, aquela multidão. Mas Jesus sentiu o coração de Zaqueu, que de alguma forma, mesmo sendo um pecador, uma pessoa que estava longe do caminho de Deus, ele tinha um clamor dentro dele, que ele queria saber quem era Jesus. E ele para e olha: Zaqueu, vem, desce daí, porque eu quero entrar na sua casa. Zaqueu poderia ter falado: não, na minha casa o senhor não vai não, que é isso? Mas Zaqueu, o que acontece ali? Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, quer dizer, roubado alguém, e ele tinha, com certeza, restituo 4 vezes. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. O que acontece quando Jesus entra numa casa? A salvação do teu filho, do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe. Quantos testemunhos a gente tem de que pessoas às vezes não queriam nem ouvir a palavra, estava lá a casa de paz, estava ali alguém orando e levando Jesus naquela casa, e a pessoa: não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, mas ouvia, e a salvação chegou até essa pessoa. Tem alguém aqui que aconteceu isso com você? Ah, ali, ó, levanta a mão bem alta. Não queria, e ao ter a palavra, chegou até você. Olha que coisa linda, porque onde chega Jesus, chega a salvação. Como que Jesus pode entrar na sua casa?
E eu queria pedir para o pessoal do louvor subir aqui. A gente aqui trabalha com células, mas Deus colocou no meu coração de nós fazermos e abrirmos nesse momento, para quem quiser, uma casa de paz, que são 7 semanas, que uma pessoa já preparada, alguém que já está na capacitação destino, ela vai ser enviada para a sua casa, para chegar lá e falar, aqui habita o Shalom de Deus. Ela vai orar sobre o sangue de Jesus sobre a sua casa. Em meia hora, 45 minutos, vai abençoar sua casa uma vez por semana, durante 7 semanas. E hoje, eu quero perguntar, é como Jesus passando. Imagina que você é o Zaqueu de hoje. E esse chamado, irmãos, é para todos nós. É para todos nós. Eu quero uma casa de paz na minha casa. E eu quero ir a uma casa de paz, levar paz para a casa de alguém. Isso é para todos nós fazermos, todos. Mas pastor, eu já tenho uma célula na minha casa. Amém. Essa célula vai ser a casa de paz dessas 7 semanas. E vai ser lindo e poderoso. Você que gostaria, você que entende que é como Zaqueu mesmo. Deus está olhando para você e não importa, como eu falei, se você já é pastor dessa igreja ou se você está chegando aqui hoje como visitante. Porque para Deus não tem preconceito, não tem essa coisa não. Ele quer entrar na tua casa. Se Ele trouxe você aqui é porque Ele está te chamando que nem Zaqueu e falando assim, filho, José, Antônia, Maria, Aparecida, Lúcia, Adelma, Roberto, Ricardo, eu quero ir na sua casa. Como que você responde a isso? Mas Senhor, a minha casa é humilde. Ele fala, e eu perguntei? Ou você acha que eu não sei? Mas eu trabalho muito. O teu trabalho traz o shalom? Será que não tem um tempinho? 45 minutos durante um dia da semana para você receber o meu shalom na tua casa.